Saudações, não esqueça, rumo a fim do ano com 2.000 inscritos e agradeço, dê o like, o joinha e seguimos em frente. Uma das formas de assumirmos a nossa latinidade como raça, até porque nós vivemos na América Latina, eu dou ênfase a isso, nós vivemos na América Latina. E enquanto não assumirmos a nossa latinidade, nós não vamos nos livrar do complexo de vira-lata, como se fôssemos quintal daqueles países que nos colonizaram no passado. Nós não devemos nos comportar assim. Mas para que nós nos rebelemos diante dessa situação, nós temos que assumir de fato e de direito quem nós somos. De que nós somos compostos? Qual é a nossa raça? Qual é a nossa têmpera? Qual é a nossa origem? Qual o nosso DNA? Sem nós termos essa consciência, nós seremos presas fáceis do colonizador, daquelas pessoas que nos colonizaram a partir de 1500. E terá sido em vão a luta daqueles que conquistaram esse território de mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. E hoje somos 220 milhões de brasileiros e brasileiras. Será que todos nós continuamos sendo violados, colonizados, vira-latas, dóceis, à mercê de interesses fora do nosso território, que conspurcam os nossos princípios, deturpam as nossas ideias e mancham a nossa história? Se nós tivermos o capricho de consultar livros e indagar da origem genética dos povos, nós vamos encontrar um significativo percentual de primatas. Sim, de primatas. Um dos ramos dessas árvores primatas se chama macaco. O macaco bono, por exemplo. Nós temos percentual desse macaco nas nossas veias, no nosso DNA. Tem gente que discorda, mas é um direito que discorde, mas consulte os livros para ver se a ciência não diz isso. E mais, se perguntarmos para os estudiosos da genética humana, seguramente nós vamos encontrar que também no nosso DNA, um percentual significativo de negro. Aí cai a casa, né? Mas tem todos, até o europeu. E por que isso aí? Porque a origem da raça humana ocorreu no território africano. É simples de entender isso aí. Muito bem. Então aqui nós somos colonizados pelo português, pelo holandês, pelo inglês, pelo espanhol, pelo francês. É o europeu. Mas quando esses europeus chegaram no Brasil, já tinha índio. E os europeus gostavam de cruzar com as índias. E as europeias com os índios, naquela época. Começou a formar um amálgama de uma raça diferente. Depois, nos idos de 1800, chegaram os navios negreiros. Os príncipes, reis e negros de toda a sorte do Império Africano, dos guetos, das tribos africanas, todos eles misturados nos navios negreiros de que tanto fala Castro Alves, o grande poeta baiano. Vieram para o Brasil, vieram para a América Latina e cruzaram aqui com o europeu branco, forte, alto, lindo, olhos azuis, e com o índio,
e começou a completar a raça, um novo DNA, uma nova miscigenação que produziu isso que nós somos agora. Então nós vivemos nesse país chamado Brasil. Falamos o português e temos dificuldade de incorporar na nossa língua o espanhol, que é nosso irmão latino aqui, de perto. Todos os países são latinos. Eles já assumiram a latinidade. Eles têm orgulho da sua latinidade. E, ultimamente, há um sentido muito forte de manifestação telúrica, forte, decisiva, patriótica, nacionalista. A gente nota nos desfiles de Semana da Pátria na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, em relação aos desfiles da Semana da Pátria no Brasil. Que não é como no meu tempo. Não. Parece que retornou violentamente, despoticamente, arbitrariamente, a níveis nunca imaginados, o sentimento de vira-latice, sentimento de pobre, vassalo do Império Norte-Americano, do Império Europeu. Não, tem gente que diz, não, eu sou europeia. O meu estado aqui, por exemplo, Santa Catarina, é europeu. Aqui não cabe outro tipo de gente. Tem parlamentares que acabam de dizer isso aí. É o cúmulo da arrogância. Essa é o protótipo da vira-latice. Servo do Império Norte-Americano. É a negação da nacionalidade e do patriotismo. E estão aí. Recebem votos, inclusive. Então, diante disso que está acontecendo hoje, é o resultado do que aconteceu ontem. Logo após sair dos bancos escolares, secundário e universitário, tiraram junto, parece, a filosofia, o espanhol, o inglês, o francês, o latim, para virarmos o que somos hoje. Gerações e gerações que diminuíram o vocábulo, o número de expressões, o número de palavras. São estatísticas recentes que estão mostrando agora o próprio Brasil e o mundo todo. A diminuição de vocábulos, de palavras, por causa da vira-latice. Porque se nós manifestarmos teluricamente, com uma vontade férrea, o nosso patriotismo, amor ao território, amor ao solo em que pisamos e aonde nós nascemos, seguramente ninguém vai violar o nosso destino. Ninguém vai dizer, vocês não podem fazer isso ou aquilo. Ninguém vai dizer como nós vamos controlar o nosso mundo e as nossas vidas. Ninguém vai nos admoestar. Ninguém vai dizer absolutamente nada, porque nós somos donos do próprio nariz. Nós somos donos do nosso país, da nossa pátria, conquanto nós estivermos transformados dentro de nós com esse espírito de latinidade. Respeito ao solo em que vivemos e nascemos. Respeito à América Latina. Essa mesma América do Galiano, que no seu livro das Veias Abertas da América Latina, ele condenou as nações e governos despóticos e violentos que drenaram as nossas riquezas como se estivessem drenando o nosso sangue. Ninguém mais há de fazer isso. Enquanto existir homens como eu, você, mulheres como nós e vocês, a defender o nosso país e a nossa pátria. E expulsarmos ou abrirmos caminho esses que estão costeando a cerca e que querem sair, que vão para outros povos, vão prestar a bênção, vão prestar continência, vão prestar obediência a pavilhão dos outros países, mas não o nosso. Quem estiver no Brasil, que respeite os nossos símbolos, o civismo e o amor à pátria. Obrigado.